meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando, Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá www.olapodcast.com, tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana pra você. Lembrando que o Pod Esporte tá no Spotify e também aqui no YouTube, obviamente que você já deve ser inscrito, já deve ter deixado seu joinha pra sempre que tiver conteúdo novo, você ser notificado. Hoje é dia de episódio especialíssimo, hoje temos... Pode falar, vou chamar lenda, obviamente, vou falar lenda. Uma lenda do esporte nacional, um dos maiores judocas que esse Brasil já teve e hoje, né, comanda a maior entidade esportiva do país, que é o COB. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Rogério Sampaio. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom falar de Jogos Olímpicos, né? Principalmente num período que a gente está tão próximo desse momento máximo aí do esporte. Claro, os Jogos Olímpicos batendo na porta, Paris, a ansiedade a mil. Vamos falar disso, vamos falar de todo o seu trabalho aí durante, né, não só nesse ciclo, mas dos anteriores, já está há bastante tempo no cargo dentro do COB. Mas, Rogério, vamos começar do começo. Você apareceu aí para a grande mídia, né, devido à sua medalha olímpica em Barcelona, um feito histórico. O Aurélio, me corrija se estiver errado, o Aurélio tinha ganhado em Seul, 88, certo? Exatamente, 4 anos antes. 4 anos antes. E a gente vivia naquele momento ali, um momento conturbado, né? Um momento, né, da sua medalha ali, um pouco antes. A gente estava até falando aqui em off antes. Sobre toda a situação política fora dos tatames que o judô vivia. Conta pra gente como é que era esse momento que vocês viviam. Vamos lá. Aquela época era uma época em que o judô ainda construía uma tradição de conquistas de medalhas olímpicas e de conquistas internacionais. Nós tivemos a nossa primeira medalha olímpica em 72 com o Chiaki Shi e depois só voltamos a ganhar a medalha olímpica em 84 em Los Angeles. Nós tivemos 3 atletas medalhistas, que foi o Luiz Omura, que foi bronze, Douglas Vieira, que foi prata, e Walter Carmona, que também conquistou a medalha de bronze. Em 88 o Brasil conquista a primeira medalha de ouro no judô com Aurélio Miguel. E depois, em 92, veio a minha medalha. Então, naquele momento, nós tínhamos também uma transição, vamos dizer assim, em relação à estrutura do judô brasileiro, né? Você imagina que eu treinei para os Jogos de Barcelona em tatame de palha. E nós competíamos em tatame sintético. Então, é como você treinar num piso e competir em outro. É totalmente diferente. Comparado com tênis saibro e piso rápido. Exatamente. É mais ou menos isso. Porque o tatame sintético ele te dá muito mais velocidade, muito mais capacidade de movimentação. Então, muda bastante, né? E então, como nós não tínhamos estrutura nenhuma, né, nós brigávamos muito com a confederação por essa melhora de estrutura. Nós tínhamos também algumas questões de desvio de recursos que nós conseguimos comprovar. E brigando por isso tudo, nós nos afastamos das competições internacionais. Achávamos que aquilo ia ser um momento rápido. E inicialmente foi, o presidente da confederação naquela época foi afastado, mas depois na justiça ele conseguiu retornar ao cargo. Posteriormente foi condenado, não conseguiu mais ter condições de elegibilidade, ou seja, ele não podia mais ser candidato, mas aí ele elegeu o filho dele e nada mudou. Então nós no começo, lá até pela juventude, entendíamos que aquela seria uma briga rápida, mas ela demorou aproximadamente 2 anos e meio. E foi esse o período, dentro de um ciclo olímpico de 4 anos, que eu fiquei afastado das competições internacionais. Quando eu me afastei, eu entendia que eu estava entre os 5 melhores atletas do mundo na minha categoria, e nós nos afastamos 10 dias antes do Campeonato Mundial de 89, e depois retornamos só em janeiro de 92. Né? E voltamos porque houve um acordo que foi celebrado na época pelo ministro do esporte, né, que era o Bernard Heisman, outro medalhista olímpico, um grande amigo, e ele é que conseguiu desenhar um acordo junto com a confederação para que nós voltássemos a competir. E foi isso, eu tive 6 meses para voltar a conquistar aquele ritmo de competição internacional. Lógico que nesse período de afastamento eu continuava competindo no Brasil, treinando. Só que quando você diminui o nível das competições, o teu nível cai também, né? Então foi duríssimo aquele período. Foi um período também que eu perdi o meu irmão, que também era atleta olímpico, né? Representou o Brasil nos Jogos de Seul em 88, era uma referência para mim. Então foi um período de afastamento duríssimo. E você sabe que nesse momento de dificuldade é que a gente se fortalece emocionalmente, né? Muito. Então, se houve algo positivo, e eu sempre procuro enxergar
coisas positivas mesmo na dificuldade, né? Então, se houve algo positivo naquela época, foi exatamente esse. O fortalecimento emocional, a maturidade que eu conquistei naquele momento. Entendi. Você disse que, obviamente, continuou competindo internamente no Sim. Brasil, treinando e tal. E voltando à história do tatame de palha. Quais eram as outras condições que vocês tinham? Você tinha que trabalhar? Você tinha... Então, como é que funcionava nesse momento? Vamos lá. Vamos lembrar que na época a gente não tinha a lei das loterias, né? Que hoje possibilita que os atletas participem de treinamentos, competições internacionais com todas as despesas pagas. Outras facilitações de treinamento, que a lei das loterias possibilita, né? Esses recursos. A gente não tinha o programa Bolsa Atleta, Bolsa Pódio. Então eu tinha uma ajuda de custo da Prefeitura de São Caetano do Sul, morava em Santos, e aí eu tinha que dar aula de judô para poder me manter e fazer aquilo que eu mais gostava, que era competir. Então eu cheguei a ter 250 alunos naquela época, e era uma loucura, porque tinha que dar aula, tinha que treinar, tinha que competir aos finais de semana, né? Tinha dificuldade para dar o peso, que eu lutava até 65 quilos. E foi assim que eu fui me preparando para os Jogos Olímpicos. Logicamente, aqueles 6 últimos meses antes da Olimpíada, eu me afastei das aulas de judô, né? Eu tinha amigos que trabalhavam junto comigo, eles assumiram todas as aulas. E eu fui para os Jogos Olímpicos com um kimono emprestado. Mentira. Eu tinha, foi. Kimono emprestado de um aluno meu, que ele tinha 16 anos, mas tinha mais ou menos o meu corpo, que era o Pablo Covas, né? Sobrinho, inclusive, do governador à época, o Mário Covas, né? E aí ele me emprestou o kimono dele, que era um kimono Mizuno. Então o cara tem um kimono campeão. Aquele kimono ficou comigo. E depois eu dei outro kimono para ele. E, cara, o último treino que eu fiz em São Paulo, né? Uma semana antes de ir para Barcelona, nós tivemos uma semana de treino em São Paulo, no Pinheiros. Eu preferia ir e voltar de Santos, que eu sou de Santos. Então subia a Imigrante, descia a serra, né? Porque de manhã eu fazia a minha parte física. Então eu preferia ir e voltar e descansar em casa do que ficar aqui em São Paulo. E no último dia de treino, uma sexta-feira, eu deixei um companheiro de equipe no aeroporto em Congonhas e fui descer a serra, e o carro era um prêmiozinho antigo. Prêmio, nossa. Só os mais antigos vão lembrar desse carro, né? E aí fundi o motor do carro na Imigrante, eu tive que descer de guincho. Cara, eu botei o carro na garagem, porque eu estava sem dinheiro para arrumar o carro, né, cara? E naquela época eu tinha dado início à faculdade de engenharia. Tinha feito quase 2 anos, e aí eu tive que também trancar a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, né? Então era uma época totalmente diferente da época de hoje, né? Onde as medalhas eram conquistadas, logicamente, pelo talento, pela determinação, pelo esforço, pela garra. Hoje isso tudo continua sendo necessário para um atleta conquistar uma medalha olímpica, né? Ainda mais de ouro. Mas logicamente que hoje a gente consegue desenvolver um trabalho apoiado na ciência, na tecnologia, né? Ela é construída de uma maneira diferente, um pouco melhor, exatamente, né? Um pouco mais onde o atleta tem um suporte muito maior. Com certeza, era uma outra época, né? Completamente assim, né? Diferente. Eu pude viver algumas coisas dentro do esporte, né? E vivo algumas coisas do esporte que eu dou muito valor também, porque eu vivi um pedacinho disso. Então, cara, eu acho que pra gente construir o futuro, cara, a gente tem que conhecer o passado, né? Então, quando eu falo para você que eu lembro da medalha de 72 do Chiaki Shi, que foi a primeira do judô, eu preciso fazer essa construção do meu raciocínio para entender também aquele momento, entender aquela briga com a confederação, que é algo que me dá muito orgulho também, porque ao mesmo tempo que me deixa triste, porque eu perdi muita coisa com aquela briga, eu deixei de disputar uns Jogos Pan-Americanos em Havana, em 91, deixei de disputar 2 campeonatos mundiais, diversos campeonatos de Copa do Mundo, enfim, foram 2 anos e meio numa idade que eu mais teria, talvez, a minha evolução. Eu tinha 22 anos. Sim, muito. Mas, ao mesmo tempo, por que eu tenho orgulho? Porque era uma briga com a confederação, vamos dizer assim, né? Um embate que pleiteava a melhor estrutura, não para mim, mas para todo o judô brasileiro, né? E hoje a gente vê que o judô conquista medalhas de maneira ininterrupta em Olimpíadas desde 84. Lógico, é trabalho de muita gente, mas com certeza a melhora da estrutura, que foi uma briga realizada naquela época, ela é fundamental para isso. Total. E vocês tinham naquela época, ali, eu acho que o movimento foi muito ali, e aí até pela posição que ele tinha naquele momento, pelo Aurélio Miguel, né, de ser o medalhista de ouro olímpico, né? Acho que ele ficou muito mais a cara dele com essa briga, mas tinha todo o suporte da grande maioria dos atletas. Vocês entendiam que naquele momento, tá? Que isso traria consequências
positivas pro futuro? Ou era uma briga só daquele momento, tipo, cara, eu preciso de um mínimo de condição, eu preciso pague minha passagem, eu preciso que, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Primeiro, falar do Aurélio Miguel, né? O Aurélio realmente era o líder daquele grupo, porque ele era campeão olímpico, mas as pessoas sempre lembram do Aurélio brigando, né? O Aurélio é aquele cara de briga. Mas o Aurélio, cara, a liderança dele começava dentro do tatame. O Aurélio, ele era o primeiro a chegar no treino, ele era o que mais se dedicava, ele era o último a sair do dojo. E, inclusive, antes de ser campeão olímpico, eu olhava pro Aurélio, né? Eu falava assim, cara, o cara é campeão olímpico e faz isso tudo. Se eu quiser alguma coisa, eu vou ter que comer o tatame, né? Porque era impressionante. E a liderança dele acontecia, lógico, por ser campeão olímpico, mas principalmente, cara, por essa dedicação, por esse esforço. Então, ele era um líder que todo mundo seguia porque queria chegar onde ele chegou. Né? Mas a gente era jovem, então a gente brigava por uma melhoria ali que fosse naquele momento instantâneo, né? A gente nunca imaginava que aquilo era uma coisa que fosse durar por tanto tempo, né? E assim, foi um negócio que... Eu perguntei isso justamente por serem muito jovens, né? E a gente... Alguns movimentos acontecem em alguns outros esportes, e eu vejo os atletas, tipo, nessa briga e tal, mas todos esses que brigaram, né? Há um tempo atrás, a gente começa a ver mudanças. Judô, acho que é prova disso, né? Essa briga que vocês tiveram. Tudo que aconteceu pós esse embate entre confederação, entre os atletas naquele momento, eu acho que reverberou de uma maneira muito positiva pro esporte. Então eu vejo alguns esportes que podem fazer isso, mas um momento é outro, existem outras coisas em jogo e tal. Talvez naquele momento, hoje falando, parece assim que era um pouco mais fácil, assim, sabe? É um negócio meio feito de fundo de quintal. A gente, não, vamos brigar porque, cara, tem possibilidade para crescer. A gente era cobrado nos resultados como se nós tivéssemos estrutura igual aos nossos adversários no exterior. Né? Nós já tínhamos uma medalha de ouro conquistada pelo Aurélio, então quando nós íamos para o exterior, a imprensa, os torcedores esperavam que viesse um campeão do mundo. Mas o dia a dia ninguém sabia como é que era. Só que a gente competia em tatame de palha, o nosso kimono era um kimono de uma qualidade às vezes inferior, nós não tínhamos as viagens ao exterior para treinamento e competição pagas pela confederação. Então, além de treinar, a gente tinha que buscar o patrocínio, buscar o apoio da família, do clube. Só que quando nós competíamos contra os atletas do Japão, da França, da Alemanha, da Inglaterra, dos principais países do mundo, da Coreia, eles tinham uma estrutura muito superior, né? Além de não se preocupar com questões que nós tínhamos que nos preocupar naquele momento, eles levavam a equipe de filmagem para filmar os adversários, nós inclusive, né? E a gente naquela época não tinha nem o YouTube para ver quem eram os nossos adversários, né? Então a gente fazia uma análise do adversário ali na hora da competição, falava, e aí, o adversário é destro, é canhoto, ele se movimenta, ele faz mais a luta de solo, em pé, para você entender com quem que você ia competir, traçar uma estratégia para poder entrar na competição. Os nossos adversários, eles já chegavam na competição com todos os atletas da sua categoria mapeados e com uma outra condição de fazer uma estratégia, de ter resultados melhores. E eu acho que isso só valoriza mais ainda a sua medalha, do Aurélio, dessa galera que conquistava a medalha nessa época aí, que, cara, a gente era às escuras. Acho que você falou que olha sempre o lado positivo das coisas, se fortalecer mentalmente. Talvez olhar de um lado positivo, os caras também não te viram durante 2 anos e meio, né? Esse foi um grande diferencial para aquela minha conquista, porque eu era um atleta muito perigoso, né? Eu entendo que eu tinha companheiros de equipe, de treinamento, que eram muito melhores do que eu tecnicamente, mas eu também era um atleta técnico e que pontuava, né? Hoje até eu sinto dificuldade às vezes para acompanhar o judô, porque a regra mudou tanto, e eu vejo que a regra hoje privilegia muito mais as punições do que as quedas, né? Do que o ponto. E naquela época não, a regra privilegiava o ponto e eu era um atleta que pontuava, né? Que se o atleta não me conhecesse, o risco era muito grande, né? Tanto é que eu ganhei as 3 primeiras lutas da Olimpíada contra atletas fortes, ganhando as lutas por ippon. Sim. Né? Ou seja, eu consegui surpreender os adversários, ter um desgaste físico pequeno durante as 3 primeiras lutas. Descansa. Exatamente. Então isso você tem 2 questões na Olimpíada, né? Um é o desgaste físico, o outro é o desgaste emocional. Então assim, se você tem uma luta que te leva até o teu limite, você tem o desgaste físico e o desgaste emocional. Então você chegar às lutas finais com esse pequeno desgaste ou essa reserva física e emocional é fundamental para o momento maior, que é a disputa da semifinal e a disputa de medalha, né? Então eu cheguei lá na frente semi inteiro. Eu era o mais descansado da minha categoria, né? E o atleta, quando ele é
tecnicamente ele é forte, às vezes o adversário pode até saber qual é o movimento que você vai fazer. Mas, cara, como é que eu poderia dizer assim? O movimento bem treinado é que nem uma faca entrando na manteiga, né? Não tem jeito. Você pode fazer, entendeu? E eu desenvolvi algumas coisas que era assim. A minha técnica principal era o Osotogari. O adversário já sabia que eu ia fazer o Osotogari. Então, muitas vezes eu entrava na luta, eu fazia um movimento para cá, um para lá, andava para lá. 3 minutos de luta. Eu não tinha entrado no Sotogari ainda. O adversário já até esqueceu o que você vai fazer aqui. E era o momento que entrava. Esse era o momento que você... Entendeu? Tipo Garrincha. Todo mundo sabia o Garrincha para fora. Não, o Garrincha é outro patamar. Eu não me coloco nesse nível assim. Mas eu tinha essa capacidade de surpreender o adversário. Então, ter ficado afastado 2 anos e meio, se por um lado atrasou o meu processo de desenvolvimento técnico e competitivo, por outro lado, me deu essa capacidade de surpreender os meus adversários. Isso foi fundamental naqueles Jogos Olímpicos. Pô, que legal, cara. Que massa. Acho que eu lembro muito da Olimpíada de Barcelona, era muito jovem, mas lembro muito da Olimpíada de Barcelona e, cara, realmente ficou marcado, assim, a sua medalha. Foi saudade. Muito legal. Eu tinha cabelo naquela época ainda. Faz um tempinho. Rogério, e aí, você é 100% em Jogos Olímpicos. Você foi para uma Olimpíada e conquistou a medalha de ouro. E aí você não se classifica para Atlanta, né? Sim. E qual que é o momento, e eu acho que é o momento da primeira morte de um atleta, que é a aposentadoria, né? É um momento que acho que você tem que se preparar muito mentalmente. Hoje se fala muito de saúde mental em atleta, naquela época se falava bem pouco, né? Mas você tem que se preparar muito para isso. E nessas condições que a gente citou aqui várias, imagino que você não tenha enriquecido com o judô. Longe disso. Então, assim, tem um lado que é a saúde mental do atleta, né, e principalmente do cara que vai se aposentar, mas também de se preparar, né, profissionalmente. O que eu vou fazer? Você falou que tinha começado uma faculdade, tinha acabado. Como é que foi esse momento seu aí de aposentadoria? Bom, vamos lá. Eu não classifiquei para os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96. Fui superado pelo atleta Sebastião Pereira, que hoje é colaborador do COB, trabalhamos juntos. Legal. Um grande amigo. Depois dos Jogos de Barcelona, nós continuamos com aqueles embates com a Confederação, né? Era uma relação difícil, foi uma né? trégua que foi uma trégua, tal, mas a relação era difícil, né, cara? Porque a gente tinha aquela coisa, né, de querer comer o fígado do adversário, né? Então, queria treinar mais, melhor, enfim, a gente exigia também muito da Confederação, então era sempre uma relação de atrito, né? Isso foi... com a idade, cara, você vai cansando disso, né? As coisas vão ficando mais difíceis. E aí, essas condições também de atrito dificultavam a busca por patrocínio. Então, quando chegou em 98, cara, eu tava pagando para treinar, pagando para ir viajar para o exterior. Já campeão olímpico há bastante tempo. Eu tinha tido uma viagem para o Japão em 97 que eu paguei do meu bolso. Em 98 eu fui para torneios na Europa, né? Inclusive conquistando medalha já, ainda aos 31 anos. Lembrar que naquela época o atleta não tinha uma longevidade tão grande, né, como hoje, coisa que a tecnologia, que a ciência possibilita. E inclusive fui em 98 para o torneio na Itália, fui medalha de bronze. Mas aí, cara, chega uma hora que assim, eu estava casado, a minha filha ia nascer, e aí você começa a se perguntar, né, pô, o que eu tô fazendo aqui ainda? Eu não vou voltar para os Jogos Olímpicos, porque, pô, eu não vou superar os atletas que hoje são titulares do Brasil na seleção brasileira. Eu não tô com patrocínio, eu tô pagando para treinar. Já começou a não ser prazeroso, começou Faz sentido, né? Já não era o meu objetivo principal já não era mais ser competidor. E aí você começa a ter uma queda de desempenho. E aí naquele ano eu fui campeão paulista, fui campeão brasileiro num evento lá em Foz do Iguaçu. E aí depois do Campeonato Brasileiro fui comer uma pizza com um dos treinadores, né? E aí eu falei, olha, hoje foi o último dia. Hoje eu não... Assim? É assim, não quero mais, né? E aí eu dei mais ênfase à minha carreira de treinador, que eu já era atleta e tal. Em 96 tive atletas nos Jogos Olímpicos de Atlanta, Daniele Zangrano foi uma dessas atletas. Então, assim, eu queria continuar no meio do judô, mas como treinador. E aí aquela dificuldade, eu não tinha feito faculdade de educação física ou nenhuma faculdade, mas tinha um grande conhecimento, uma vivência muito grande, né? E aí eu continuei trabalhando como treinador até 2004,
cheguei a treinador da Seleção Brasileira Sub-20, já auxiliava a Seleção Brasileira principal nos torneios preparatórios para os Jogos de Atenas em 2004. E foi assim que eu dei continuidade à minha carreira, né? Legal. E qual foi o momento do... E aí eu acho que você tem uma bagagem também enorme por essa, principalmente por esse embate com a confederação e tudo. Qual foi o momento que você falou, cara, eu posso ajudar o esporte de outra maneira, de fora dos tatames? Então, naquela época eu já tinha vivência de atleta, tinha vivência de treinador e tinha vivência de comentarista também, porque eu já havia sido comentarista nos Jogos de Atlanta, fazia comentário de vez em quando para algumas competições internacionais que naquela época passavam na televisão. Não eram tantas, mas era uma experiência. E aí, em 2004, eu recebi o convite para trabalhar na área da gestão pública, na cidade de Santos. Lá em Santos, a gente tem a Secretaria de Esportes e a Fundação Pro Esporte, que cuida... A Fundação, ela cuida do esporte de alto rendimento. Ela executa uma política da prefeitura especificamente para o esporte de alto rendimento legal. Da cidade. E a cidade de Santos, ela tem uma característica muito legal, porque a gente tem atletas olímpicos de diversas modalidades que ao longo dos anos foram representando a cidade, o país em Jogos Olímpicos. Então nós temos atletas que já foram aos Jogos Olímpicos no tênis de mesa, no vôlei, no judô, no triatlon, na natação, nas águas abertas. Tudo atletas de Santos. Por exemplo, você pega o Leandro Guilherme, que foi medalha de bronze. Teve aqui já. Exatamente, olha aí. Foi meu aluno nos Jogos. Eu treinei muito com ele. É mesmo? Quando ele era menino, eu bati muito nele. Depois hoje ele dá bronca nos caras lá. Depois ele cresceu, aí o negócio ficou mais difícil. Mas você teve o Leandro Guilherme, que foi medalhista em 2004, 2008, teve a Ana Marcela, que está competindo, é da Unisanta, morou muitos anos na cidade, hoje está no exterior, mas se desenvolveu na cidade de Santos, medalhista olímpica também, campeã. Então, assim, a cidade de Santos tem uma história muito rica no esporte olímpico, né? Vamos lembrar também no futebol, nós tivemos o Narciso, que foi medalhista olímpico em 96, sim. Nós tivemos em 84, 88, um zagueiro do Santos chamado Davi, que também foi medalhista olímpico. Então, assim, tem muitos atletas medalhistas olímpicos e que participaram de Jogos Olímpicos. Então, para mim, liderar, né, a Fundação Pro Esporte foi um momento de muito aprendizado. Eu fiquei 9 anos à frente da Fundação. Cara, fiz muita coisa lá na Fundação. Até hoje, tenho o carinho e a lembrança daqueles com quem eu trabalhei junto e de tudo que nós fizemos, né? Eu fui um atleta formado nos Jogos Abertos do Interior, então... Opa, joguei alguns também, exatamente. Cara. Os Jogos Abertos já teve também uma fase que ele foi... Caipira, né? Exatamente. E na minha época era um evento fortíssimo, né? As cidades investiam muito para os Jogos Abertos. Exatamente. Então esses 9 anos na gestão pública, à frente da Fundação Pro Esporte, me deu uma vivência, um conhecimento muito grande, porque você começa na gestão a atuar não só na questão técnica, mas também na questão jurídica, comunicação, marketing. Você começa... E como eu sempre fui muito, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Curioso, humilde, atento. O tempo todo eu estou ali atento para aprender. Né? Então isso acabou me dando uma vivência, um conhecimento. Saindo da Prefeitura de Santos, eu vim para a Prefeitura de São Paulo, onde trabalhei na Secretaria Municipal de Esportes, também à frente da área de alto rendimento, dirigindo o Centro Olímpico. Naquela época a gente desenvolveu os projetos que possibilitaram mais tarde a reforma de toda a parte de tubulação da piscina, a recuperação da pista de atletismo, que tinha um problema crônico ali de alagamento. Então a gente fez um outro projeto para beneficiar a parte de drenagem, a recuperação da pista, enfim. E viabilizamos a construção do NAR pelo Instituto Península. Aquilo foi um projeto interessante porque é uma entidade privada, né, sem fins lucrativos, mas privada, e que precisava de um espaço para recuperar e funcionar numa área pública, que é o Centro Esportivo Jorg Bruder. Então, quando eu estava na prefeitura, nós construímos aquele documento jurídico que permitiu isso, e o NAR, ele hoje é fundamental, não só para o esporte olímpico, como para o esporte paralímpico, e ele dá apoio a muitos atletas. Sim, sim. Né? E alguns esportes se beneficiam muito diretamente. Exatamente. O caso do rugby que treina ali. Exatamente. Então, após todo esse período de experiência, de diversas entregas, tanto em Santos quanto aqui na Prefeitura de São Paulo, eu fui convidado posteriormente para ir ao Ministério do Esporte. E aí eu assumi como secretário nacional da ABCD,
que é o controle de doping, a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, e a gente tinha muitos problemas no controle de doping antes dos Jogos do Rio de Janeiro de 2016. Né? O Brasil estava punido pela UADA por um problema no laboratório. Nós conseguimos o credenciamento do laboratório junto à UADA antes dos Jogos Olímpicos, então isso possibilitou que o Brasil pudesse realizar as análises das amostras dentro do próprio país, nos Jogos Olímpicos. Depois dos Jogos Olímpicos, eu consegui viabilizar, né, vamos dizer assim, o Tribunal de Justiça Antidopagem, que era uma exigência da UADA, mas que estava travado a sua criação. Então consegui criar junto com o Ministério o Tribunal de Justiça Antidopagem, e aí quando eu estava 1 ano exatamente na ABCD, além do Tribunal de Justiça Antidopagem, teve outras conquistas que nós alcançamos, aí eu fui levado para a Secretaria Nacional de Alto Rendimento. Fiquei aproximadamente 1 ano quando houve a mudança no COB, e aí eu fui convidado para liderar, vamos dizer assim, para assumir a diretoria geral, né? E trabalhar junto com o presidente Paulo Vanderlei, trazendo para o COB a bagagem, a vivência de treinador, de atleta, de comentarista de gerência esportiva. Acho que de tudo um pouco, né? Você permeou ali todos os lugares. E continuo no Comitê Olímpico Brasileiro com esse espírito de aprender, de aprendizado. O COB tem uma diretoria do mais alto nível, todos os diretores, cara. Cada reunião é uma aula que eu tenho. Né? Eu acho que seria muita presunção você assumir o Comitê Olímpico do Brasil e achar que você vai opinar em tudo e saber de tudo. Então, a gente tem que escutar, logicamente que a decisão acaba passando por algumas instâncias dentro do Comitê Olímpico do Brasil. Hoje nós não temos mais decisões individuais, as decisões são colegiadas, mas logicamente que pela vivência eu acabo opinando em todas as decisões, né? E isso tem trazido muita evolução, eu acho, que para o movimento olímpico do Brasil. Muito. Você, no nosso álbum de figura aqui, você é o 2º diretor do COB que a gente traz aqui. A gente trouxe o Herbeta aqui. Tem uns 4 episódios do Herbeta, diretor de marketing. Herbeta é monstro. Ele, gente finíssima, cara. Gente da gente, né, cara? Cara super humilde, um monstro do marketing. Enfim, mas só esse parênteses. Eu queria te perguntar, desculpa, todo atleta, todo não, né? Mas a grande maioria dos atletas, quando você fala um pouco da questão da política do esporte, o cara meio que torce o nariz, né? Como é que foi seu início ali em Santos, quando você recebeu o convite, né? Sua cidade, eu acho que, né, você conhecia bem o local. Como é que foi esse início? Assim, fala, não, cara, eu vou mergulhar de cabeça nisso aqui. Porque é um trabalho de política, né? Que é necessário. A gente faz política o dia inteiro, toda hora a gente tá fazendo política. Mas quando a gente olha assim, vamos ter um cargo de chefia para tentar ajudar o esporte de outra maneira. Como é que foi nesse... Vamos lá. A política partidária, a política pública, é uma política diferente da política do esporte. Né? Eu fiquei 9 anos na Prefeitura de Santos. O primeiro ano, em 2004, era o último ano do prefeito Beto Mansur. Ele já estava no seu 2º mandato. E o candidato era o vice-prefeito, era o João Paulo Papa. E foi uma eleição duríssima. E eu não tinha experiência. Quer dizer, a experiência que eu tinha era mais ali, do judô, né? Observando, vivenciando algumas situações, mas a política partidária eu não tinha vivência. Então, aquela eleição de 2004, para mim, foi um grande aprendizado. O prefeito João Paulo Papa ganhou a eleição por aproximadamente 1.700 votos. Foi uma eleição duríssima, mas isso me deu condições de continuar por mais 8 anos. Né? Durante 7 anos eu não tive partido, né? Não fui filiado a partido nenhum, só no último ano que ele pediu para eu me filiar, porque eu acho que começou a haver pressão para que eu me filiasse a algum partido, mas eu nunca fui candidato. Né? E a minha entrega sempre foi técnica, nunca foi uma entrega, como é que eu posso dizer, política. Eu acho que a política acaba sendo consequência da sua entrega. Se você tem uma boa entrega, a política acaba ocorrendo normalmente. Eu sempre me relacionei bem com todos, seja na área pública, seja no COB. Sempre procurei entregar o melhor que eu podia, né? Atender a todos.
Enfim, então eu nunca tive dificuldade desse relacionamento, né? Foi tranquilo então pra você? Foi tranquilo. Eu acho que é muito em função disso. Eu acho que as coisas começam a dar certo quando a gente começa a ter um olhar técnico pro negócio, né? Então, sua entrega era técnica, né? Eu preciso, né? Vamos colocar centros de treinamento pra pessoa treinar. Lá, vamos viabilizar isso aqui. Claro que nesse meio vai ter que ser feito, né? Você se relaciona ao longo da vida, vamos dizer, tanto prefeitura, no esporte. O meu objetivo sempre foi o objetivo coletivo, né? Da mesma maneira que quando lá eu briguei naquele movimento contra a confederação, o objetivo não era pessoal, né? Assim, eu quero tatame sintético para eu poder treinar para mim. Não, eu queria para todo mundo, né? Que o tatame sirva para todo mundo, que todo mundo, quando tiver que ir ao exterior, tenha as suas despesas pagas. O esporte evolui. Que todo mundo, quando precisar de um preparador físico, não seja só para mim, que seja para todo mundo, um nutricionista, enfim. Então, eu sempre briguei por melhorias coletivas. Mesmo quando eu estava na prefeitura em Santos, depois em São Paulo, no Ministério, e hoje no Comitê Olímpico do Brasil, o que a gente busca são avanços e melhorias que sejam coletivas, que sejam para todos. Né? A grande dificuldade de relacionamento é quando você vê alguém que tem objetivos pessoais e não coletivos. Então sempre tem aquele embate. Mas a gente vai ficando mais velho, hoje eu estou com 56 para 57 anos, então você vai aperfeiçoando essa relação de, às vezes, entender o que cada um quer, mas nunca me distanciei desse objetivo coletivo, né? O esporte, eu entendo que quando melhora para todo mundo, melhora para mim também, mesmo não sendo mais atleta, né? Ainda hoje eu sobrevivo no meio esportivo, então a minha busca é sempre para que melhore para todos. Claro. E para mim vai melhorar como consequência. Isso eu acho que se todos entendessem que eu vou trabalhar pelo meu esporte, mas pro crescimento do esporte, porque eu vou me beneficiar no final das contas. Não é eu vou me beneficiar através do meu esporte, né? Acho que exatamente. A volta tem que ser um pouco diferente. Exatamente. Pensado de uma maneira diferente. Então vamos lá, Paris, batendo na porta. Acho que as expectativas são grandes. A gente teve aí alguns tropeços de não classificações de alguns atletas e tal. Mas quais são as expectativas do COB, do diretor geral do COB? Olha, eu sou um otimista. Eu era assim quando era atleta, quando fui treinador. Como gestor, eu continuo sendo otimista. Eu confio no trabalho que nós estamos desenvolvendo. Não só eu, não só os diretores. Eu acho que todos os colaboradores do COB, cara, os caras trabalham muito. A moçada chega às 8, 8h30 da manhã, não tem horário para sair, não tem sábado, não tem domingo. Acompanhamos todas as modalidades, todos os atletas muito de perto. Temos um olhar para entender o que está faltando, o que está acontecendo, que às vezes o resultado não está vindo. E procuramos atuar para que a gente consiga colocar o atleta no melhor da sua forma física, técnica e emocional no momento que ele mais vai precisar, que é durante os Jogos Olímpicos. Sim. Então, a gente tem uma logística adequada para que nada falte ao atleta. A estrutura que nós estamos montando em Paris, eu acho que vai oferecer ao atleta brasileiro serviços que muitas vezes atletas do exterior não têm acesso, né? E por tudo isso eu acho que a gente vai ter um resultado, eu espero, um resultado superior àquele que a gente teve em Tóquio. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque o resultado de Tóquio foi realmente muito bom. Nós tivemos 21 medalhas, 7 de ouro. E superar esse resultado não vai ser fácil. Mas eu acho que é o objetivo dos atletas brasileiros, é o objetivo dos treinadores, das comissões técnicas, de todos os nossos colaboradores. Então eu acredito muito nesse resultado. Vamos entender também que nós buscamos, além do resultado esportivo, que é o principal, né? Nós também buscamos resultados na área de comunicação, na área de marketing. Então, tudo isso é importante para que o movimento olímpico continue crescendo no Brasil. Com certeza, porque a gente tem aquele desafio, né? Agora a gente está aí há pouco mais de 100 dias dos Jogos Olímpicos, do início dos Jogos Olímpicos, e o assunto está quente. A gente fala de esporte, está todo mundo começando a ver... Ansiedade e tal, não sei o quê. Mas a gente vive aquele limbo, a gente falou muito disso aqui no episódio com o Herbeta, sobre essa lacuna que a gente fica após Jogos Olímpicos, quando começa a desaquecer, as medalhas foram contadas, as histórias foram contadas e tudo, até os Jogos Pan-Americanos, né, que vão ser realizados em Lima mais uma vez, a gente fica nesse limbo aí. E é um momento que o COB trabalha demais, estruturando já o caminho para Los Angeles.
É assim que funciona? Ou já tem uma galerinha ali, uma parcela pequena do COB já pensando em Los Angeles? Como é que funciona Já esse estamos sistema? organizando a nossa participação em Los Angeles. Já fizemos viagens, se eu não me engano, foram 2 viagens da nossa área de jogos e operações internacionais para visitar alguns locais em Los Angeles, muito próximos à Vila Olímpica, que possam servir de base e trazer algumas facilitações para o nosso atleta lá nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Mas o foco é aqui em Paris. Eu, inclusive, acho que o grande diferencial para esses jogos e agora nesse período, nessa reta final, além de toda a preparação do atleta, que você tem que treinar até o último dia. Você não pode perder nenhum dia e falar assim, não, hoje é o dia anterior à minha competição, hoje eu vou descansar. Lógico, você tem que juntar a sua energia, mas o treino vai até o último dia. E eu acho que o diferencial, e algo que a gente tem investido muito, é na área de preparação mental e saúde mental dos nossos atletas, né? Então isso é um trabalho que já vem sendo feito já diante dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e eu acho que hoje é notório que a contribuição desse fortalecimento emocional na hora da competição, e eu acho que isso pode ser diferencial para os nossos atletas. Muito, a gente teve vários exemplos aí de grandes estrelas do esporte, né, que, né, sucumbiram à saúde mental. Simone Biles nas Olimpíadas de Tóquio, tem uma foto que ficou muito icônica assim dela, que eu acho que tem uma menina competindo, tem gente competindo e ela dando entrevista e todos os fotógrafos, alguém tirou uma foto de todos os fotógrafos, câmeras, tudo olhando para ela. Realmente uma pressão enorme. É quando o atleta olímpico, que em sua grande maioria não está acostumado com essa grande mídia olhando, está olhando. Então, como é que você canaliza isso? Tem muita coisa assim que envolve a saúde mental. Aquela questão da Simone Biles, lógico, a gente está distante, a gente só fica aqui opinando, né? Mas eu acho assim, a gente estava num momento de pandemia, nem todos os atletas tiveram condições de se preparar 100% para aquela Olimpíada. Nem todos os países conseguiram encontrar soluções de treinamento para que o atleta chegasse lá em Tóquio 100%. E a ginástica é um esporte, cara, que se você errar uma pirueta, você cai de cabeça e você morre. Né? Então o atleta precisa estar 100% para que ele esteja 100% seguro para que ele possa entrar, competir e oferecer o seu melhor. No caso da Simone Biles, além de não conseguir, provavelmente, estar 100%, tinha toda uma cobrança, como você falou, de jornalista, a mídia não só americana, mas mundial, querendo vê-la. Né? E aí foi o momento em que ela sucumbiu à questão emocional e acabou. Ela fez um primeiro dia de competições, acho que conquistou uma medalha de bronze e aí resolveu não dar sequência na sua participação lá em Tóquio. Mas eu não a vejo como uma atleta menor por conta disso. Claro, eu acho que a pandemia, cada um na pandemia reagiu de uma maneira. Cada um reagiu de uma maneira, tanto o atleta quanto qualquer outro tipo de profissional, né? As dificuldades da pandemia demonstraram, não só para os atletas, mas para a sociedade, a importância do enfrentamento à depressão, a você trabalhar a saúde mental de maneira preventiva e não só de maneira reativa, né? Quando aparece problema, você querer cuidar. Exatamente. Sim. A pandemia, especificamente para mim, foi muito mal. O Pod Esporte foi criado na pandemia. Comecei a caminhar na rua 4 horas da manhã ouvindo podcast, queria ouvir alguma coisa de esporte, tinha pouco e tal, e resolvemos criar aí junto com o podcast o Pod Esporte. Então, para mim, funcionou, mas realmente, a pandemia para atleta foi um momento ali terrível, cara, muito difícil. Você falou um pouco sobre viagem, a galera já foi para Los Angeles para ver e tudo, sobre o operacional do COB Team Brasil, cara, e é uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade. Eu participei de inúmeras competições com o COB e através da Confederação Brasileira de Handebol, campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos. Quando se tem esse suporte do COB, cara, é notório, assim, a galera que trabalha junto, como a logística disso é muita maluquice. É uma coisa que as pessoas não imaginam. Nossa, mas essa área de jogos e operações internacionais do Comitê Olímpico do Brasil, ela hoje é reconhecida por países que são os nossos concorrentes como uma das melhores do mundo, vamos dizer assim. Eu diria que podem ter comitês olímpicos e tem, com uma capacidade igual melhor não tem. Você pode falar Estados Unidos, Japão, tem uma capacidade muito grande de organização dessa logística, mas não é melhor. Tanto é que, às vezes, a gente consegue soluções em eventos internacionais, como, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos agora de Santiago, onde nós encontramos algumas dificuldades e o Comitê Olímpico Americano veio bater na nossa porta para entender o que a gente estava fazendo, para também buscar a mesma solução, porque o problema era comum a todos, né?
E a gente também não tem essa coisa de conseguimos, vamos agora fechar a porta aqui, deixa eles se ferrarem, né? Não tem nada disso. A gente troca informações e a gente quer que todos tenham as mesmas condições, as melhores condições para competir. E essa área é estratégica, é extremamente importante. Só contar um pouquinho para o nosso acompanhante aqui, nós criamos uma estratégia agora para Paris, onde nós temos uma base que fica a 600 metros da Vila Olímpica. Então, nessa base, nós oferecemos sala de força, sala para atendimento de fisioterapia, massoterapia, a sala de saúde mental, locais de treinamento para algumas modalidades como boxe, vôlei, as modalidades de luta. Oferecemos culinária, a comida com culinária brasileira, né? Vamos entender que os atletas que estão ali competindo, muitas vezes já estão na Europa semanas antes dos Jogos Olímpicos, né? Fazendo jogos amistosos, se colocando na melhor forma física. Então, chega uma hora que ele entra na Vila Olímpica e ele quer comer o arroz, feijão, farofa, o frango, uma salada com tempero brasileiro. Então, a gente oferece essa alimentação ali. Por que esse espaço é importante? Porque na Vila Olímpica a gente não tem privacidade, né? E também você tem um tempo limitado para fazer fisioterapia, para fazer o seu treinamento, e nessa base a gente tem privacidade e tempo ilimitado para todos esses serviços. É nosso. Exatamente, exatamente. E fora isso, a logística, né? Nós temos aproximadamente 650 pessoas de todas as áreas indo para Paris para dar suporte aos nossos atletas. Então, além do atleta e comissão técnica, é médico, é fisioterapeuta, é nutricionista, psicólogo. Vamos entender que nós temos 7, além de Paris, nós temos outras 6 subsedes. Então nós temos Marsella, Lille, Châteauroux, tem o Tahiti, que vai ser o surf, e tem mais 2 que agora eu não estou nem lembrando. Mas em cada base dessa eu tenho que ter médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, enfim, todos os serviços que nós oferecemos em Paris, nós temos que oferecer nessas outras bases. Nós transportamos barco de vela, barco de remo, barco de canoagem. Cara, é muita maluquice. Quando você pensa num barco de vela, cara, não é só o barco lá e a vela, cara. Você tem parafuso, você tem cabo, você tem a vela, você tem N detalhes que vão fazer a diferença no barco. O barco pode pesar menos se eu usar o parafuso 1, se eu usar o parafuso 2, depende do vento, ele tem que ter mais resistência, qual que é a vela que eu utilizo. O remo, a mesma coisa, eu tenho que ter a pessoa que vai montar o barco. Aí você tem que transportar cavalo. O cavalo ele vai junto com o tratador, com o veterinário, com o dono do cavalo e com o cavaleiro, ou a amazona. Enfim, então, e você tem que transportar isso e o barco tem que chegar lá a tempo do atleta treinar, se preparar, ele ser montado, o cavalo tem que chegar lá, tem a quarentena, ele tem que se habituar ao clima, à temperatura, a umidade do ar, enfim, cada detalhe vai fazer a diferença. Hoje, na minha época já era assim, mas o equilíbrio entre os atletas em quase todas as provas é muito grande. Onde é que vai ser a diferença? É nisso. Nos pequenos detalhes. Na somatória dos pequenos detalhes. Então, essa área, para o Comitê Olímpico do Brasil, ela é uma área estratégica, chave e que faz toda a diferença. E funciona. É o que é mais... isso tudo que você falou, funciona, cara. É impressionante. Só para você ter uma ideia, rapidamente. Estamos nos preparando para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tudo preparado, passagens compradas, e nós íamos por uma determinada companhia aérea, que não vale a pena citar o nome aqui, nós íamos via América, no meio da pandemia, 800 pessoas, e 3 meses, tudo pago. A gente ia parar em determinada cidade, como era uma viagem longa, a gente já tinha contratado o hotel com café da manhã na ida, com jantar na volta, para o atleta descansar no hotel, para ele chegar lá mais inteiro. Aquela logística super simples. Exatamente. E você, no meio da pandemia, você tinha regras sanitárias que, se você fosse para a Europa, eram algumas regras, se você fosse pela América, eram outras regras, né? E 3 meses antes, a companhia aérea falou assim, olha, não vou ter condições de cumprir com aquilo que eu assumi. E nós tivemos que contratar uma outra companhia, o dinheiro foi devolvido, tivemos que contratar uma outra companhia 3 meses antes dos Jogos Olímpicos, e a nossa área deu conta, mudou totalmente a ida para o Japão. As regras sanitárias eram outras, e nós fomos para Tóquio com 800 pessoas, fomos e voltamos sem ninguém ser contaminado ou contaminar ninguém com o vírus da Covid. Então, uma área que consegue isso,
acaba fazendo toda a diferença. E se alguém pegasse Covid lá no Japão, você imagina um atleta de vôlei pegar Covid, ele passa o vírus para a equipe inteira. É uma modalidade que você perde, né? Então era um risco muito grande. E assim, lá no Japão, né? Não é que você consegue acionar um outro time, vamos supor assim. Não tem como. Você pega alguns esportes, você consegue ajustar, mas um time inteiro pega Covid, exatamente. É impossível. Rogério, cara, eu acho que assim, esse trabalho que o COB vem fazendo, eu sou fãzão, assim, acho que há bastante tempo já vem acertando muito, né? Eu acho que os resultados estão aí, né? Quantidade de medalhas olímpicas conquistadas em Tóquio. Acho que o prognóstico é ótimo para Paris, porque a gente, talvez os esportes que não se classificaram são esportes que realmente ainda estão distantes dessa medalha, mas os que estão indo para brigar mesmo, né? Então eu também sou um torcedor assim ferrenho para que esse recorde seja batido. E te parabenizar pelo trabalho, acho que não só você, mas todo o time do COB, toda a equipe do COB que você chefia. E agradecer muito a sua presença aqui, cara. Realmente, todo episódio é importante pra gente aqui, tudo, mas tem alguns nomes que, né, quando a gente tem campeões olímpicos, principalmente aqui, eu acho que é muito especial pra gente. Então, obrigado, sucesso no seu trabalho, muito sucesso em Paris, sucesso em Los Angeles, sucesso, né, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço aqui a oportunidade de poder expor tudo isso que a gente faz. Agradeço ao presidente Paulo Vanderlei pela oportunidade que tenho de trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil e colocar várias ideias em prática. E eu gostaria de convidar a todos para acompanhar os Jogos Olímpicos, o maior número de modalidades. Hoje nós temos chance de medalha em 13, 14, 15 modalidades. Modalidades que alguns anos atrás era impensável você conquistar uma medalha. Eu vou dar um exemplo, que é o tiro com arco. Quando nós imaginávamos que iríamos chegar numa Olimpíada com chances de medalhas numa modalidade como tiro com arco, né? Então, eu estou otimista, acho que convido a todos para acompanhar o maior número de atletas e vamos continuar acreditando que nós vamos buscar esse resultado tão bom quanto o de Tóquio. Vamos sim, depois a gente bate a agenda para depois de Paris você voltar aqui e contar esse resultado super positivo do Brasil. Com o maior prazer. Certo? Obrigado, viu, Rogério? Valeu. E para você que acompanhou esse episódio do Pod Esporte, não esqueça de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Olá Podcast, Spotify, YouTube. Seguir o Time Brasil também nas redes sociais, que faz um trabalho muito legal lá, muito bacana mesmo. Então espero que vocês tenham curtido esse papo. Eu curti demais. Valeu, um abraço, até a próxima. Fui.